Olá, boa tarde. Boa tarde. A taxa de desemprego no país atinge o menor índice em 3 anos, mas a informalidade aumenta. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que o país terminou 2019 com 11% de desempregados. Começa hoje a valer o uso da placa do Mercosul para veículos novos em todo o país. Carros já emplacados estão fora da exigência. População de rua em São Paulo cresce e a prefeitura anuncia melhorias nos programas de acolhimento. No estúdio, nós vamos falar sobre a ansiedade que toma conta das famílias na volta às aulas. Um bom desempenho escolar depende da relação entre a escola, pais e alunos. Nas notícias internacionais, com uma centena de casos confirmados em 18 países, a Organização Mundial de Saúde declara emergência global por causa do coronavírus, mas recomenda que os países mantenham abertas as fronteiras e o comércio. No Brasil, o governo federal e de São Paulo anunciam medidas e as máscaras cirúrgicas já começam a faltar nas farmácias, mas o Conselho de Medicina alerta que o uso não é indicado. JC1 Cultura de Informação começa agora. Depois de muita polêmica e alguns impasses, a placa de carro no padrão Mercosul passa a ser obrigatória em todo o país a partir de hoje. Você sabe quem já precisa fazer a troca? E mais, quanto essa mudança vai pesar no seu bolso? A Maria Manso conta pra gente. Como toda novidade, ela provoca curiosidade. Primeira vez que eu vejo ao vivo. Então pode pegar, inclusive. É, bonita. Que tem letra, nossa senhora, são 4 letras, né? De cara, a mudança que chama a atenção é essa. Trocamos o padrão de 3 letras e 4 números por 4 letras e 3 números intercalados no meio. Esse sistema vai permitir 450 milhões de novas combinações. Outra diferença que chama a atenção é que agora só o país é identificado. Saber de onde era o carro, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Hoje em dia nós não vamos ter mais essa opção. Na troca de município, eu sempre teria que trocar a placa. Então, quando ele tirou o município da placa, automaticamente, se eu levo o meu carro de São Paulo, um exemplo, para Bahia, eu não preciso mais substituir a placa. Quem tem as antigas placas cinza não precisa se preocupar com isso agora. As novas placas do Mercosul só serão obrigatórias para os carros 0 quilômetro, se o veículo trocar de estado ou de categoria e se a placa antiga estiver danificada e precisar ser trocada. Enquanto isso, os 2 modelos vão circular normalmente. Uma das vantagens das novas, segundo o governo, é a fiscalização pelo QR Code. A gente tem hoje um QR Code que vem no número serial do governo federal e que a gente implanta no veículo. Então, hoje, via aplicativo, ele consegue ler qualquer veículo. Outra vantagem é que acabou o monopólio do emplacamento. Agora, depois de registrar o veículo no Detran, o dono do carro pode pesquisar entre as empresas credenciadas qual fica mais perto ou qual tem o melhor preço. O valor recomendado pelo Detran é o mesmo cobrado hoje pelas placas cinza, R$ 138 para os veículos particulares e R$ 114 para as motos. Mas quem deve mandar mesmo agora é a livre concorrência. Pode até baixar o valor, é o que dizem. Aí vai ser bom, né? Aí eu vou gostar. O novo sistema de impressão de placas promete ainda aumentar os pontos de atendimento e a consequente criação de novos empregos. A gente deve gerar aqui em São Paulo em torno de 10 mil empregos diretos e 30 mil empregos indiretos. Você pode participar aqui do programa com perguntas, comentários, sugestões. É só utilizar a hashtag JC1. E além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o Twitter, @jornal_cultura e nós estamos também ao vivo pelo YouTube, pela página Jornalismo TV Cultura. Bom, a cidade de São Paulo tem uma parcela da população que não sai de casa quase nunca. São quase 2,5 milhões de homens e mulheres que perdem o convívio com os amigos, com a família e com a própria cidade. Pois é, calçadas ruins e violência são alguns dos motivos que deixam o paulistano enfurnado em casa. É da porta de casa que Dona Maria observa o vai e vem da cidade. Daqui para fora, não mais. Foi aquela que eu levei a colar, que eu fui a colar, eu ia colar e eu escorreguei e caí. Sair de casa não é opção nem para ela, nem para a filha.
Eu não gosto de sair, eu não sou muito de sair. Minha filha reclama que eu não saio, que ela diz que eu estou me entregando demais. Mãe, ela está se entregando demais. Uma pesquisa do SEAD aponta que 22% dos moradores de São Paulo não saem de casa se não for para estudar ou trabalhar. 1 em cada 10 é idoso ou está doente. Os motivos não são difíceis de entender, basta olhar em volta. Faltam calçadas, áreas verdes, opções de lazer. Sobram insegurança e violência. Para Paulo Saldiva, médico professor da USP, as desigualdades tornam as pessoas invisíveis, principalmente os idosos da periferia. Para cuidar das pessoas, é preciso cuidar da cidade. A cidade não é amigável para andar, as calçadas não têm uma política consistente. A segunda coisa é a violência, sem dúvida. A violência tanto no trânsito, você vai atravessar uma rua, mesmo na faixa, no farol, você sempre corre o risco de ser atropelado. E a violência criminal, que faz do idoso um alvo preferencial. A maioria dos paulistanos isolados está na Zona Leste. Só 1 em cada 10 sai para praticar esportes. 16% vão a cultos e missas. O remédio para a saúde de 100%? Promover o encontro. Se você não tiver sentido de encontrar pessoas, não frequentar a sua cidade efetiva que você criou, ou se você que perdeu, não conseguir reencontrar pessoas, o que vai fazer você acordar no dia seguinte? Não adianta a gente ter tempo de vida, expectativa de vida, a gente faz uma previdência de dinheiro, se a gente não fizer uma previdência de sonhos, oportunidades e construir essa capacidade de relação. No dia que a cidade entope esses canais de afeto, que impeçam que a gente percorra em sua plenitude, nós vamos morrer mais cedo. O coração vai estar batendo, a cabeça vai estar funcionando, mas a nossa alma vai estar totalmente perdida. Verdade. Bom, a taxa de desemprego foi de 11% no último trimestre do ano passado. Isso significa 11 milhões e 600 mil desempregados no país no final de 2019. O ano terminou com a média de 11,9% de desemprego, a menor marca em 3 anos. Na direção contrária, o trabalho informal cresceu e atingiu 41,1% da população, o maior nível em 4 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A gente vai agora para outras notícias nacionais, começando pela situação no Rio de Janeiro. As chuvas e a ventania que atingiram a capital fluminense ontem arrastaram um navio plataforma da Petrobras fundeado na Baía de Guanabara. Os ventos romperam os cabos de suspensão e a embarcação, que pesa 78 mil toneladas, quase atingiu a orla de Niterói. Caraca, meu irmão! O navio perdeu o controle! Apesar do susto, ninguém ficou ferido e hoje pela manhã, rebocadores colocaram a plataforma de volta à posição original. A embarcação será usada pela Petrobras na Bacia de Campos. O ano passado fechou com mais de 5 mil mortes causadas por acidentes nas rodovias federais no Brasil. Foi a primeira vez em 7 anos que houve aumento em relação ao período anterior. O total de feridos graves foi de 18.600. O aumento no número de mortes coincidiu com o primeiro ano do governo Bolsonaro, que reduziu o uso de radares nessas rodovias. Especialistas dizem que é cedo para atribuir o aumento no número de mortes à redução da fiscalização. Índios Guarani fizeram um protesto contra a derrubada de 4.000 árvores por uma construtora numa área perto da aldeia deles, na zona norte de São Paulo. Os índios alegam que não foram ouvidos e decidiram fazer uma cerimônia fúnebre em homenagem à flora atingida. Segundo a construtora, a autorização foi dada pela FUNAI. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que eleva o valor do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045, foi publicada hoje no Diário Oficial. O novo valor passa a valer a partir de amanhã, dia 1º de fevereiro. A correção de R$ 6 foi feita porque o primeiro valor, estipulado em dezembro, ficou abaixo da inflação. E a população de rua da maior cidade do país cresceu nos últimos anos e hoje é de quase 25 mil pessoas. O censo foi divulgado hoje junto com um plano para aumentar e melhorar os serviços oferecidos pela Prefeitura de São Paulo.
O Cláudio veio do Rio de Janeiro para São Paulo tentar a vida. Não conseguiu um emprego e está nas ruas há 4 meses. Ele sonha em morar com a namorada. Eu preciso de arrumar um trabalho aqui em São Paulo de carteira assinada para mim estar alugando uma casa ou alugando uma kitnet para mim estar trazendo ela para cá. A população de rua de São Paulo subiu 53% nos últimos 4 anos. Saltou de 15 mil pessoas em 2015 para 24 mil em 2019. A maior parte em logradouros públicos, outras acolhidas. Este é o maior crescimento já registrado pela Prefeitura e está relacionado, segundo o novo censo, com a crise econômica, desemprego, conflitos familiares, questões relacionadas à moradia e o uso abusivo de álcool e drogas. Homens representam 85% dos moradores de rua. A maior parte deles é pardo. A idade média é de 41 anos. Essa população está concentrada em 2 principais regiões da cidade, Sé e Moca. Os dados foram divulgados hoje e já estão sendo contestados. Lideranças e pesquisadores ligados a essa população questionam a metodologia do estudo e dizem que o número de moradores de rua na cidade de São Paulo pode ser ainda maior. A exemplo do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, que acredita haver cerca de 30 mil pessoas nas ruas. A nossa hipótese é que esse número diminui e não há intencionalidade de contar por causa do mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário quer fazer investimento, mas não quer a população de rua por perto. A Vanessa foi recenseadora e relata problemas durante o trabalho. Comunicaram para nós se tivesse um núcleo maior de pessoas, tipo, como nós se deparamos num canto com 8 barracas e mandaram contar cada barraca a uma pessoa. Eu não fui contado e conheço muitas pessoas também que não foram contadas. A secretária de Assistência Social rebate as críticas e explica que o censo dos moradores de rua segue sempre a mesma metodologia. Não houve uma mudança de metodologia, não é que a gente chegou agora e falou, eu vou contar esse e não vou contar aquele, né? Então, acho que precisa ficar bem claro essa questão que não fomos nós que dissemos o que é população em situação de rua. Há uma definição prevista na lei. A Prefeitura afirma que há 20 mil vagas em abrigos para atender aos moradores de rua, 17 mil de acolhimento e 3 mil de serviços de convivência. E anunciou hoje um projeto piloto de acolhimento, capacitação e reinserção de moradores de rua no mercado de trabalho. O público-alvo, inicialmente, será de 100 pessoas que vivem nas ruas há, no mínimo, 6 meses. Uma organização contratada será responsável pela abordagem, pelo acolhimento, pela capacitação e pela inserção social dessas pessoas na sociedade. Não adianta a gente ficar só gastando com acolhimento se a gente não consegue resolver o problema de uma vez por todas com a reinserção. Agora a gente fala sobre as tempestades dos últimos dias. O governo federal vai liberar quase R$1 bilhão para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, atingidos pelos temporais. Depois de desembarcar na capital mineira no início da tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou por 1 hora de helicóptero 6 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte para ver os estragos causados pelas chuvas. Depois, acompanhado de comitiva de 8 ministros, se reuniu com o governador Romeu Zema e prefeitos e anunciou a liberação de recursos. Momento difícil do Estado, bem como aos prefeitos aqui atingidos. E disponibilizamos, então, hoje, R$1 bilhão para esta região sudeste atingida. Também os demais ministros, como a infraestrutura, a liberação de rodovias aí que estavam bloqueadas, a Caixa Econômica Federal também, com a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios. Agora, os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso irá ser repassado aos municípios e Estado assim que os projetos forem analisados e aprovados. Mais de 100 cidades de Minas estão em estado de emergência. 55 pessoas morreram e pelo menos 54 mil estão desabrigadas ou desalojadas. No Espírito Santo, são 10 mortos e 2 no Rio de Janeiro, soterrados por deslizamentos ou arrastados pela enxurrada. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antecipou a volta das férias, que só terminaria na semana que vem, e tenta se encontrar ainda hoje em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro.
Aliados políticos têm sugerido que Onyx entregue o cargo diante do progressivo esvaziamento de suas funções pelo presidente da República. Na última mexida, Bolsonaro demitiu o chefe da assessoria de imprensa do ministério e colocou no lugar um seguidor de Olavo de Carvalho. Bolsonaro demitiu o jornalista Gustavo Chaves na esteira do caso do ex-secretário-geral Vicente Santini, que usou o avião da FAB para viajar à Índia. Bolsonaro atribuiu ao jornalista a responsabilidade por uma nota oficial informando que Vicente Santini permaneceria na pasta. No lugar de Gustavo Chaves, assume a chefia do setor de imprensa Matheus Colombo Mendes, que se define nas redes sociais como Olavate e Bolsominion. Antes de Chaves, Bolsonaro já tinha demitido Vicente Santini e o sucessor dele na Secretaria-Geral, Fernando Moura. A queda dos assessores de Onyx Lorenzoni é mais um lance do esvaziamento das funções do ministro. Ainda em 2019, Bolsonaro tirou da Casa Civil a articulação política. E agora, junto com as demissões, tirou de Onyx o PPI, o Programa de Privatizações, transferido para o Ministério da Economia. E em meio à crise das notas do Enem, que ameaçaram o SISU e o ProUni, e ataques do presidente da Câmara ao ministro Abraham Weintraub, o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, pede demissão do cargo. Lima Júnior era um dos principais auxiliares do ministro Abraham Weintraub e idealizador do Futurice, projeto que prevê incentivos à participação da iniciativa privada nas universidades federais. Mal recebida na comunidade acadêmica, a proposta ainda não foi enviada ao Congresso. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior é servidor de carreira do Ministério da Economia e deve voltar à pasta. Em carta aos colegas, ele disse que pedia demissão do MEC para abraçar um novo propósito profissional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, subiu o tom nas críticas contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Maia afirmou que o ministro atrapalha o Brasil e é um desastre. Entidades ligadas à educação afirmam que o ministério virou um pilar da guerra cultural e ideológica travada pelo governo. Para a Luísa, o erro na correção da prova do Enem, que afetou a nota de quase 6 mil estudantes, trouxe insegurança sobre a qualidade da avaliação. Ela não conseguiu nota suficiente para entrar na universidade. Vai repetir o exame e o vestibular neste ano, desconfiada. Dá uma insegurança em relação à minha nota e fico pensando se não poderia ter tido um melhor desempenho. Essa outra estudante pede na justiça uma nova correção da prova. Assim como eu, muitos estudantes passaram anos da sua vida se dedicando e se preparando para o vestibular, e isso não compromete somente o nosso desempenho, compromete também as nossas vidas. Desde o início do governo Jair Bolsonaro, o MEC tem passado por crises. Durante um evento em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O fato do ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de muitas gerações, que cada ano que se perde, né, com a ineficiência, com o discurso ideológico de péssima qualidade na administração, né, acaba prejudicando, né, os anos seguintes. Nas redes sociais, defensores do governo e do ministro pediram a saída do líder da Câmara. A campanha #ForaMaia foi um dos tópicos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira. A ausência do MEC nos temas que realmente importam para a educação é a principal crítica de quem acompanha de perto o sistema educacional no Brasil. Um dos assuntos que ficou de lado, segundo os especialistas, é uma política de valorização dos professores. Nenhum país conseguiu promover um salto de qualidade na educação, entendendo os professores como parte do problema. Este é um governo que, desde a largada, tem insistido num discurso e uma narrativa muito negativa perante os professores, que nada contribui para a gente efetivamente melhorar o cenário da educação brasileira. O diretor de políticas educacionais da ONG Todos pela Educação também destaca as poucas discussões no governo sobre a continuidade do Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no país perderá a validade em dezembro. Segundo o IBGE, 17 mil escolas não têm banheiro, 7.500 funcionam sem energia e 47 mil não têm internet. Um Ministério da Educação que se ausenta das discussões mais importantes, que se ausenta do enfrentamento dos problemas reais, não só deixa de contribuir no caminho que a gente precisa avançar, mas faz com que os problemas se agravem. Depois do intervalo, as últimas informações sobre o coronavírus no mundo. E no Brasil já começa a faltar máscara cirúrgica nas farmácias.
E a saída do Reino Unido da União Europeia começa hoje e vai passar por transição de 11 meses. A gente volta já. O Ministério da Saúde vai fazer licitação para abrir novos leitos em hospitais com o objetivo de atender possíveis pacientes infectados com o novo coronavírus. 9 casos suspeitos estão sendo monitorados. No Rio de Janeiro, a Fiocruz recebeu os fragmentos do material genético do novo coronavírus que vieram da Alemanha para aprimorar os testes feitos aqui no país. Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, e do Instituto Evandro Chagas, no Pará, estiveram na Fiocruz para conhecer os protocolos e preparar os laboratórios que vão reforçar os exames. Em coletiva, o Ministério da Saúde anunciou que vai abrir licitação para 1.000 novos leitos em hospitais de referência indicados pelos estados. Eles serão instalados em até 40 dias. Sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional feita pela Organização Mundial da Saúde, não há alteração na situação brasileira. No nosso planejamento, no plano de contingência do Brasil, nós estamos no nível 2 de alerta, que chama perigo iminente, e se nós tivermos, quando nós tivermos o primeiro caso confirmado, nós iremos declarar emergência de saúde pública de importância nacional, corroborando, obviamente, com a declaração da OMS. 9 casos suspeitos do novo coronavírus são monitorados. 1 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais, 1 no Paraná, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Ceará e 3 em São Paulo. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, avisos sonoros e em painéis alertam para os sintomas do novo coronavírus. Funcionários que lidam com o público têm que usar máscara. Na chegada de um avião de Pequim, na China, os passageiros usavam o equipamento de proteção, que foi obrigatório também durante o voo. Todo mundo com máscara, todo mundo sendo avisado o tempo todo. A Anvisa intensificou a atenção aos voos com passageiros que vêm da China. É feita uma avaliação geral da aeronave e uma entrevista individual apenas se houver caso suspeito. Hoje o que a gente faz? A gente se dirige até a aeronave, a gente conversa com a tripulação antes do desembarque, solicita que seja feito um aviso sonoro, né, que a autoridade sanitária está presente e que se há algum relato, algum passageiro informou algum tipo de doença ou desconforto durante a viagem. Identificado algum tipo de desconforto ou algum relato desse, aí sim a gente pode fazer uma entrevista mais direta. O coronavírus aumentou a procura por máscaras cirúrgicas na cidade de São Paulo. Em algumas farmácias, o estoque do produto chegou ao fim. Só uma rede de farmácias vendeu 500 mil máscaras em uma semana na capital paulista. Cada uma custa entre R$ 4 e R$ 9. O pessoal antigamente levava 4, 5, só para alguém que tivesse gripado, alguém que tivesse com algum problema. Hoje o pessoal está levando para a família inteira e quando pode já leva a caixa já para deixar em casa. Segundo os funcionários de algumas drogarias, além dos brasileiros preocupados com uma possível contaminação, pessoas da comunidade chinesa também estão se organizando para mandar máscaras para os parentes que moram lá na China. Daqui não tive cliente que mandou, mas o pessoal procurando aqui para comprar para poder mandar. Eu não tinha mais à venda, porque o que eu tenho aqui é praticamente zero. E não estou conseguindo repor, não tem distribuidor que tenha o produto. A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso de máscaras no Brasil, porque o país ainda não registrou nenhum caso comprovado de infecção pelo vírus. Hoje nós não temos ainda uma situação de epidemia real, nós não temos transmissão entre pessoas no Brasil. Não é necessário a gente usar máscaras até o momento que, se em alguma situação a gente tiver muitos casos, aí ao contato próximo com pessoas a gente vai precisar. Nesse momento não há necessidade. Nem para andar nas ruas. Muito menos. Na verdade, em momento algum é necessário nas ruas. É só se a gente tiver um contato próximo com alguém que está com coronavírus. Com quase 10 mil casos confirmados na China e uma centena em outros países, a Organização Mundial de Saúde declara emergência global por causa do coronavírus. Mas recomenda que os países mantenham abertas as fronteiras e o comércio.
Em Genebra, na Suíça, o diretor da Organização Mundial de Saúde declarou nesta quinta-feira a epidemia do coronavírus como estado de emergência global. Esse é o nível mais alto de alerta da organização e, na prática, serve como aviso para que os governos adotem medidas internas de controle. É também o primeiro passo para uma ação coordenada da comunidade internacional contra a doença, que ajude principalmente os países pobres com sistema de saúde mais frágil. Na China, a doença continua a se espalhar rapidamente. Até agora, foram registradas 213 mortes, a maioria na província de Hubei. 60 milhões de chineses estão em quarentena em várias cidades. O governo diz que está fazendo o possível para lidar com a epidemia e fechou definitivamente o mercado de venda de animais vivos em Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus. Na cidade de 11 milhões de habitantes, esta fábrica produz os quartos pré-moldados que são transportados para os 2 hospitais em construção numa corrida contra o tempo para tratar as pessoas infectadas. Com o isolamento de Wuhan, dezenas de toneladas de suprimentos médicos doados chegaram à cidade para ajudar no tratamento dos doentes. Dos quase 10 mil casos confirmados até agora, só 98 estão fora da China, em 18 países. A Inglaterra confirmou 2 novos casos, a Tailândia o primeiro e a França o 6º caso. A Itália identificou a primeira ocorrência do vírus e as 2 pessoas que estavam com suspeita num navio com 6 mil passageiros foram liberadas com todos os tripulantes no país que cortou todos os voos para a China. Mesma atitude de companhias aéreas da França, Noruega, Inglaterra, Etiópia, Quênia, Uganda e Nigéria, no continente africano, onde não foi identificado nenhum caso do coronavírus. Hoje, o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, pediu que as fronteiras dos países permaneçam abertas para que as pessoas e o comércio fluam normalmente. O Fundo Monetário Internacional declarou que ainda é cedo para avaliar o impacto do coronavírus na economia mundial, mas que ele é temporário e reversível. Em São Paulo, um dos 4 casos suspeitos de coronavírus de uma menina de 4 anos foi descartado e 3 pacientes permanecem em observação. O governo do estado estabeleceu novos procedimentos para atendimento dos casos com suspeita de contaminação. A medida que o governo do estado tomou em relação ao coronavírus envolve os municípios e a Secretaria Estadual da Saúde. Se forem notificados casos suspeitos, as amostras clínicas dos pacientes deverão ser enviadas imediatamente ao Instituto Adolfo Lutz, que após testes confirmará ou não a existência de coronavírus. Até o momento, são 3 casos confirmados. O primeiro, um homem de 45 anos, em Paulínia, interior de São Paulo, ele esteve na China. O segundo é um menino de 6 anos de idade, que voltou da China no dia 16 de janeiro e também apresentou sintomas e foi atendido no Hospital Cândido Fontoura, que fica na zona leste da capital paulista. E um terceiro suspeito é um homem de 33 anos, que retornou da China no dia 30 de janeiro. Todos apresentaram sintomas como tosse, febre e também dor de garganta. Eles estão isolados em suas casas. Agora há pouco, o governador do estado de São Paulo, junto com o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, e o secretário de Saúde, disseram que a força-tarefa montada, mesmo que ainda não haja detalhes de como esse coronavírus age, a princípio é suficiente para evitar qualquer proliferação, caso haja casos confirmados. Não há motivo de pânico, há motivo de difusão de informação correta e orientação precisa para a população. E, obviamente, uma integração do governo do Estado de São Paulo com o Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, que tem alimentado e conduzido bem essa relação, e no âmbito da Organização Mundial de Saúde, que também elabora e distribui 2 boletins diários sobre o vírus, e o que serve também como orientador no plano global do comportamento do Brasil dentro deste contexto. E os riscos relacionados ao coronavírus causam impacto também no mercado financeiro. O dólar opera em alta nesta sexta-feira e é vendido a R$ 4,27, a maior marca registrada. O recorde anterior foi alcançado no dia 27 de novembro do ano passado, quando a moeda americana fechou a R$ 4,25. Agora nós vamos para as notícias internacionais. Começamos com o julgamento do impeachment do presidente norte-americano, que pode acabar hoje. E o Reino Unido finalmente deixa a União Europeia depois de uma longa convivência com o futuro incerto pela frente.
Após 70 anos em busca da unidade na Europa, após o final da Segunda Guerra, o Reino Unido deixa de ser parte do bloco europeu, do qual faz parte desde 1973, a partir das 11 horas da noite de hoje. Em Londres, as manchetes dos jornais estampam as reações ao dia da independência do bloco, enquanto os opositores acreditam que o Brexit foi uma loucura que pode enfraquecer a influência britânica no Ocidente e sua economia. Os apoiadores comemoram o fim de mais de 3 anos de disputas sobre o divórcio dos europeus. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que quanto maior a distância das regras da comunidade europeia, menores serão as possibilidades de acesso da Inglaterra ao mercado da comunidade europeia. O julgamento do impeachment do presidente norte-americano Donald Trump pode acabar ainda hoje após um senador republicano bloquear o depoimento de novas testemunhas. Apesar de ser do mesmo partido, Lamar Alexander disse que Trump agiu de maneira errada ao condicionar a liberação de ajuda militar para a Ucrânia. Afirmou que não são necessárias mais evidências para provar algo que já foi comprovado e que não atende à Constituição norte-americana para um crime passível de impeachment. Apesar do discurso, a tentativa é de esvaziar o processo. Alexander disse que o povo norte-americano deve tomar a decisão nas primárias eleitorais das eleições presidenciais, que começam no estado de Iowa na segunda-feira. A expectativa dos democratas era convocar o ex-assessor de segurança da Casa Branca, John Bolton. E daqui a pouco, na conversa de estúdio, com a volta às aulas, acompanhar de perto a rotina escolar faz toda a diferença na aprendizagem. O interesse e incentivo dos pais podem aumentar e muito o desempenho dos alunos. A gente volta já. Pais que ajudam nas tarefas escolares das crianças, principalmente no ensino fundamental, são um complemento pedagógico e emocional. E no Brasil, metade desses pequenos estudantes tem a ajuda dos pais e das mães em casa. Nathalie tem apenas 6 anos de idade. Nas férias escolares, além das brincadeiras, aproveitou também para treinar a leitura para quando voltar às aulas. Gosto de ler o que está escrito em todas as coisas. Na maleta, no sapato. Na rua. Na rua. Na casa da família Marques, livros estão espalhados por toda parte. É uma forma que a Maíra encontra para incentivar os filhos a se interessarem pelos estudos. A gente tenta ao máximo acompanhar as lições de casa, porque todos os dias tem lição para fazer em casa, então a gente acompanha todas as lições, horários para tudo, então a gente tenta manter horário para brincar, para assistir televisão. Toda sexta não vem lição, toda sexta vem livro. Esse incentivo por parte dos pais pode ajudar muito no desenvolvimento da criança na escola. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no Brasil, metade dos estudantes dizem que os pais têm interesse pelas atividades escolares, o que faz do país o 24º no ranking de 49 países com esse dado disponível. Início de ano letivo vem sempre acompanhado de uma certa ansiedade dos pais, dos alunos e também os professores. É hora de planejar os estudos, organizar os deveres. O bom desempenho escolar do aluno depende muito também do interesse que os pais têm pelo que o filho está fazendo dentro da escola. Eles ainda não sabem sozinhos, eles ainda precisam dessa orientação. Então aqui a gente trabalha os combinados, trabalha as regrinhas da turma, assim como em casa os pais também dão essa continuidade. A coordenadora dessa escola na Zona Leste de São Paulo diz que a interação dos pais com o que foi ensinado dentro de sala de aula oferece mais segurança e autoestima para os estudantes. Eles perguntam se eu quero ajuda, se eu tenho dificuldade, deles lá e me ensinam. Eu me sinto segura, me sinto feliz. O pai, quando ele acompanha, quando ele lê com o filho, quando ele brinca com o filho em casa, quando ele conversa, pergunta, a criança ela se torna uma criança muito mais desenvolvida. Ela é mais interessada nas aulas, ela tem uma oralidade melhor, ela participa, ela argumenta, então a gente vê essa diferença.
Pois é, um bom desempenho escolar depende dessa relação, boa relação, né, entre a escola, os pais e os alunos. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no JC1 a pedagoga Fabiana Melli, que traz umas dicas aí, orientação para que esse início de ano letivo seja da melhor forma possível. Bem-vinda, Fabiana, aqui ao JC1. Boa tarde, Fabiana. Fabiana, qual é a importância, o impacto que esse interesse demonstrado pelos pais na rotina escolar das crianças tem no desempenho, no desenvolvimento delas? Acredita-se, até já foi feito pesquisas, que esse acompanhamento, essa presença dos pais mexe muito com a autoestima e esse bom desempenho dos alunos. E o pai não precisa estar presente presencialmente, né? Hoje a gente tem tecnologias que pode fazer isso com o pai à distância mesmo, para cumprir toda essa rotina que o pai tem de trabalho. Esse contato com a escola, né, por mensagem, Sim. Porque com o dia a dia de trabalho, muitas vezes fica realmente difícil. Isso, e a gente tem hoje ferramentas dessa tecnologia que dá para você trabalhar em conjunto com a família, pais, professores e até mesmo os alunos. Isso normalmente nos primeiros anos ou ao longo de todo o desenvolvimento escolar da criança? Ensino fundamental, 1, 2, médio? Isso, hoje em dia você consegue trabalhar assim, do fundamental 1 até o ensino médio. Mas eu digo assim, a importância desta participação é maior nos primeiros anos ou ela deve se manter ao longo desses anos? Ela deve se manter ao longo de todos os anos, porque as preocupações são preocupações diferentes. Então, no ensino fundamental, você tem um tipo de preocupação. No Fundamental 2, você passa a ter outro tipo de preocupação e no ensino médio também. Então, por exemplo, no ensino médio, você passa a ter a preocupação de vestibular, do acompanhamento, da sociabilização do aluno. Então, são preocupações diferentes. Então, é extremamente importante a presença do pai na vida escolar inteira do aluno. E para organizar o semestre, esse ano letivo que a gente está no início, sentar com o filho e organizar uma agenda, né, de atividades, com horários, com uma rotina mais estabelecida, isso é válido, é benéfico? Sim, a gente acredita que isso é fundamental, tá? Mas sempre com a presença do filho. O filho montando esta rotina junto com a família, respeitando algumas particularidades do filho e também a família se colocando com os seus quereres. Isso é muito importante. Esse respeito a essa individualidade é fundamental. Por quê? Sim, porque o aluno ele tem que ter o momento dele. E como que ele vai colocar o momento dele se ele não estiver junto na hora de criar esta rotina? Né? Então a gente fala que é muito importante, por exemplo, tem aluno que fala que ele precisa, depois do almoço, vamos dizer assim, um momento ou jogar um videogame, ou dormir, fazer uma sonequinha, né? Então, e depois o pai colocar metas e objetivos. Bom, você fez isso que você escolheu, então agora você tem as suas obrigações. Isso desenvolve também uma autonomia para o aluno, para esse filho no decorrer da vida dele. E Fabiana, você que está no contato ali diário, como diretora de escola, com os pais e com as crianças, quais são as reclamações mais frequentes em relação a esse contato, né? A esse combinado? Deles não cumprirem. Então, nós temos, acho que eu falo que são duas facetas. Então, alguns alunos falam que os pais quebram algumas regras, né? Então, hoje eu tenho um compromisso, então vamos lá e depois você faz. E os pais, ele nunca cumpre, ou então ele pega uma desculpa de que agora nesse momento não dá. Então a gente tem que ter também, a escola tem que ter uma parceria muito boa, tanto com a família quanto com o aluno, para conseguir dosar isso e trabalhar e ajudar essa família também em relação a isso. Em relação à assim, o contato dos pais com a escola. A gente já falou que é possível fazer de forma remota também, né? Sim. Agora, até que ponto a escola está aberta, em geral, de modo geral, né, para receber esse pai, que às vezes, essa mãe, que está com alguma dificuldade com a criança, né? Assim, dificuldade de relacionamento, de aprendizagem, de relação com os professores. Qual é a importância da escola estar aberta a isso? Eu falo assim, onde eu trabalho, a gente procura trabalhar família, especialistas e o aluno. Então, a família tem que sentir que nós estamos com escuta para o problema deles, e não só na crítica. E o aluno também tem que sentir que nós estamos com escuta para a questão dele.
porque são 3 histórias ali, né? Então, a história da família, a história do aluno e a escola tentando ajudar. Então, se nós conseguimos trazer um relacionamento ali entre os 3, uma conversa, um diálogo entre esses 3, com certeza é muito benéfico para o desenvolvimento desse aluno. E você bem falou sobre a crítica, mas tem que ter espaço para o elogio nessa história toda também, né? Porque a família, quando ela pensa, acho que o primeiro momento, eu vou montar uma rotina, é só de cobrança. E a cobrança, ela tem que ser a última ferramenta. Então, primeiro eu monto essa rotina com meu filho, eu acompanho essa rotina com meu filho, porque nós pais somos modelos, né? E depois eu tenho que mostrar para ele os benefícios de toda essa rotina. E o que não deu certo, aí eu vou tentar arrumar. Ok, Fabiana, muito obrigada pela conversa, pela sua participação. Eu Até que a agradeço. próxima. Obrigada. Boa tarde. JC1 termina aqui. Uma ótima tarde para você. Você continue nos acompanhando pelas redes sociais, no Instagram, @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura e pelo YouTube, no canal Jornalismo TV Cultura. A gente te espera amanhã, 1h da tarde. Até lá.